Gabriel Sá, 2-0 pro Tricolor. 2-0 para o São Paulo e uma vitória de superação pessoal, né? Para além da superação do time, queria destacar aqui o fator Luiz Gustavo. Um lado humano que a gente tem que destacar. Desde o dia 2 de abril não entrava em campo o volante do São Paulo. Tromboembolismo pulmonar, uma situação séria de saúde, e ele volta com o ritmo de quem estava jogando normalmente, né? Muito bem hoje o próprio Luiz Gustavo na zaga, a zaga bem postada e um jogo bom do começo ao fim do São Paulo. Bem verdade que poderia ter sido mais tranquilo, não fosse a irresponsabilidade do Rigoni. O Tapia fez uma grande partida e é um time que talvez hoje não tinha em peças qualidade, mas tinha muito caráter, né? A gente comentava muito em relação aos 11 iniciais, que o time de fato do papel era feio para esse jogo, mas é um time que se entrega, que luta, que vai até o final e tem muito caráter. E isso eu acho que faz diferença em um jogo desse tamanho, né? Vai bem o São Paulo, vence o que era mais importante, afasta um pouco essa fase ruim. Tem ainda o clássico domingo para confirmar aí essa volta por cima, mas muito importante a vitória do São Paulo aqui hoje contra o Fortaleza. Parabéns a todos que entraram em campo pela postura, acima de tudo uma grande postura que teve o São Paulo. Deixo com vocês, deixo com o nosso amigo Ricardo Senna e vou para a coletiva e zona mista do técnico Hernan Crespo. É isso, grande abraço, Gabriel Sá, que volta ainda no nosso pós-jogo com a entrevista do Crespo, com o Zona Mista, o que tiver aí, você vai curtir no pós-jogo. Antes de passar a palavra pro nosso querido Ricardo Senna, Raí Monteiro, mais uma vez um prazer enorme estar aqui com o senhor na transmissão. 2-0, o São Paulo consegue uma grande vitória. O senhor se diverte, né? O Ricardo Senna é sempre uma companhia especial, né? É muito bom, né? Estar ao lado dele, que ele, assim, relembra histórias que me fazem sorrir. Mas acho que sorrindo muito vai estar o Crespo também na coletiva que o Gabi vai acompanhar daqui a pouco. Eu acho que essa palavra, né, caráter, ela define essa atuação de hoje. Foi uma atuação de muito caráter do São Paulo. Se você pensar na formação inicial, nos vários jogadores que estavam machucados, suspensos, enfim, que não podiam jogar hoje, e nos problemas que ele teve para montar o time, principalmente na linha defensiva, né? Tendo que colocar um volante improvisado, no caso o Negruti, que jogou uma vez assim, e o Luiz Gustavo, um jogador que há mais de 5 meses, como o Gabi destacou, não entrava em campo. Então todas as perspectivas para o jogo de hoje eram negativas. O time vinha de 4 jogos sem vencer, 4 jogos sem marcar gol, mutilado, jogar contra um adversário que ele habitualmente não vence. Então o pré-jogo, né, ele era muito negativo. E o time conseguiu entregar uma grande atuação. Fez um gol no começo, teve um jogador expulso e a partir daí começou a contar uma história de superação mesmo dentro do jogo, né? Um trabalho espetacular defensivo de todos, a doação de todos. O Gabi já citou o Luiz Gustavo, para mim foi o melhor jogador em campo. Queria citar em destaque também o Tapia, não só pelo gol marcado, mas pelo trabalho de marcação também sem bola, um cara que se doou muito, tanto que saiu aí morto de campo, extenuado. O trio de meio campo foi muito bem, principalmente a dupla Pablo Maia e o Bobadilla. Um bom jogo do Bobadilla, que eu acho que é muito importante para o Crespo. Ele vinha mal nessa sequência junto com o time, né? Teve uma queda ali de rendimento, inclusive falhou lá no gol contra a LDU. Hoje fez um grande jogo no meio campo. Eu acho que hoje só elogios, né? Tem um aspecto só que obviamente merece críticas, mas esse eu acho que nem cabe hoje, nem cabe nessa análise do jogo de hoje. A questão da expulsão do Rigoni, aí é um erro maior, né? É um erro de ter trazido um jogador que não tem, tecnicamente, a menor condição de vestir a camisa do São Paulo, mas, enfim, está lá. É o elefante na sala, né? Nesse caso, sabe-se como chegou, a questão é entender como vai sair dali. Mas acho que hoje é um tema que precisa ficar ao lado, tem que ser enaltecido, sim, a superação desse grupo que esteve em campo, dos jogadores que batalharam para corrigir a cagada que ele fez lá no primeiro tempo, se entregaram, se doaram e conseguiram vencer. Depois de bastante tempo aí, depois de semanas muito complicadas, de muitas críticas que foram justas, de muitas cobranças que foram justas também. Compra-se, isso é uma coisa que sempre os técnicos falam em entrevistas coletivas, né? A vitória vai te fazer comprar 2, 3 dias de paz. Acho que o São Paulo vai ter 2, 3 dias de paz para voltar para casa, para se recuperar e para trabalhar minimamente para um jogo que vai ser muito difícil contra o Palmeiras no domingo, que vai exigir minimamente a mesma doação que o time teve hoje e que é já há algum tempo uma marca do São Paulo, né? São Paulo é um time que há alguns anos não sobra tecnicamente,
mas ele se doa, ele se entrega, ele compete. Disso eu tenho certeza que ninguém vai se queixar. Pode se queixar de outros aspectos, qualidade técnica, de erros que vêm de fora para dentro, mas a doação dos jogadores em campo, via de regra, é um aspecto que sempre está presente. E hoje foi fundamental numa excepcional vitória. Tirando quem fez o que fez, todos estão, sem dúvida, de parabéns pelo que produziram de doação lá em Fortaleza.